Família de Volta à Vida, que Deus te abençoe. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã para poder compartilhar de tudo aquilo que Deus tem feito, falado, operado, manifesto sobre as nossas vidas. E todas as vezes que nós estamos aqui é um motivo de muita alegria. Principalmente quando a gente tem uma companhia abençoada que nos inspira, que nos fortalece, que nos ajuda a entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho certeza que se você tem cumprido o propósito que Deus tem para você, se você tem exercido o ministério que Deus te confiou, certamente algumas pessoas vão passar pela sua vida para poder fortalecer você no momento que você estiver ali desanimado, cabisbaixo, entristecido. Essa pessoa ela vai aparecer mostrando que vale a pena fazer aquilo que você tem feito para Deus. E hoje eu estou com um amigo aqui muito especial, uma pessoa que sempre quando eu vejo ele, eu entendo o quanto vale a pena, o quanto é precioso, né, cumprir e obedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque hoje vê ele transformado, liberto, ressurgiu para a vida, tem uma família abençoada, um ministério lindo, né? Sempre motivo de inspiração para a gente. Ailton Arruda, bom dia, que Deus te abençoe na paz. Como é que você tá, meu irmão? Bom dia, pastor. Graças a Deus eu estou bem, vivendo os planos e os propósitos de Deus. Ailton, você passou aqui na De Volta à Vida em que ano? Eu passei pela primeira vez, foi em 2017, 2017? fiquei 7 meses e depois eu retornei em 2019 e saí foi em 2021. O que que deu errado em 2017, você lembra? Não obedeci à palavra de Deus. Não obedecer a palavra de Deus? Isso. E aí depois retornou em 2019, precisou fazer novamente o processo de transformação, de libertação, e aí decidiu obedecer? Decidi obedecer à palavra de Deus e trabalhar o meu caráter, né, olhando os propósitos de Deus e assim deu certo na minha vida. A gente estava aqui, irmãos, eu veio fazer uma visita, é sempre bom receber ele aqui. A gente toma um café, bate um papo e fala das coisas de Deus. E ele estava falando para mim sobre uma palavra que ele tem meditado essa semana, né, que está em Lucas 24. Eu vou ler esse texto com você, mas ele estava falando sobre a importância de se guardar a palavra. E o pensamento de hoje, a gente até passou a pensar junto aqui. Se você não conhece ainda a série Pensamentos, vai ser assim. De repente, Deus alcança a nossa vida, de repente Deus traz uma palavra, de repente Deus traz uma inspiração e a gente vai trazer esse pensamento aqui para compartilhar com você. E surgiu assim, né? Hoje o pensamento é sobre o guardar a palavra de Deus, tá? E o Ailton ele já começa aqui dizendo para a gente que um momento de frustração na vida dele, mesmo Deus chamando ele para uma obra, foi o fato dele não guardar a palavra. A gente vai falar sobre isso. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal, faça aí, dê essa moral pra gente, abençoa a gente. Eu creio que o que nós fazemos aqui na De Volta à Vida, o que nós fazemos no canal, né, abençoa você. Então, não custa nada você nos abençoar. Deixa aí o seu like nesse vídeo, nesse áudio que você ouvir. Não sei se vai ser no YouTube, no Spotify, mas faça o seu comentário aí, diga como Deus tem abençoado sua vida, tá? Ele falou do texto de Lucas 24:1 que diz assim: em diante, tá? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, dois homens com roupas que brilhavam com a luz do sol colocaram-se ao lado delas e, amedrontadas as mulheres, baixaram o rosto ao chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E então se lembraram das suas palavras. Ailton, eu ainda numa época, cara, e olha que isso faz tempo, eu nem tinha barba ainda. Eu lembro de uma vez, um domingo, que eu preguei essa palavra em Santos,
só que eu acho que eu preguei ela em Marcos 16, né? Porque ela tem nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, recomendam para a gente essa passagem. E eu preguei lá e foi dentro do tema Deus vai na frente. Porque essas mulheres tinham um problema a resolver, ela tinha uma questão dentro do seu coração, que era encontrar Jesus, e às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que a gente tem que resolver, e quando a gente chega ali no local, quando a gente chega na situação, a gente percebe que Deus antecipou. Ele foi na frente para fazer o que a gente não podia fazer, ele foi na frente para operar o que a gente não podia operar, e a gente vê que o que essas mulheres conseguiram alcançar ali do Senhor foi extremamente importante. Houve um benefício incrível, né, ali da parte de Deus, dela verem essa manifestação. Mas a gente hoje conversando aqui, a gente percebe que ela tem algumas frustrações também que faz a gente pensar, né? Você lendo esse texto, essa passagem essa semana, como você disse, como que Deus falou ao seu coração? Então, pastor, eu fazendo a leitura dessa passagem, olhando para o texto, eu consegui meditar e ver o quão importante é a gente guardar a palavra de Deus. Porque essas mulheres, elas caminharam com Jesus, né? Elas também são discípulos, elas são seguidoras de Jesus. E quando ela vai no local com especiaria, no local onde estava o corpo de Jesus, e ali ele já não estava mais. Foi necessário os anjos trazer a memória daquelas mulheres. Eles fizeram ela lembrar quando Jesus estava com ela na Galileia, quando ele disse que era lícito que o homem fosse entregue a pecadores e foram mortos e ao terceiro dia ressuscitaria. Então, o importante é guardar a palavra para que a gente não busque Jesus onde ele já não mais está. Então a gente percebe que os anjos trouxeram ali ao entendimento delas aquela lembrança, ó, esse assunto já foi dito, vocês já, né, conversaram com Jesus sobre isso, ele já falou a vocês que isso não era para trazer desespero, né? E a gente pensando aqui, irmãos, Deus nos levou a Salmos 119:11, que diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E uma dos entendimentos, das compreensões que a gente tem sobre o pecado é o fato da gente não, né, não querer errar o alvo, da gente trazer dentro do nosso coração a palavra para que a gente não venha errar o alvo, para que a gente possa acertar naquilo que Deus tem para nós fazer. Não se trata somente do fato de desobedecer a Deus, mas também se trata da questão da gente, né, não errar naquilo que temos que fazer. E essas mulheres, né, elas erraram em algumas coisas pelo fato de não guardar a palavra, e querendo ou não, são coisas que a gente pensando aqui vão trazer danos. E acredita, você também faz parte de uma igreja, assim como eu, você tem uma vida social na comunidade, né, como você tem com as pessoas. Existem pessoas que estão perdendo tempo de vida, alegria de vida, pelo fato de não trazer no coração a palavra de Deus, não é isso? Positivo, pastor. E também é muito importante destacar aqui um comentário meu, que você vê essas mulheres serem movidas pelo acontecimento e não ser movida pela palavra de Deus. Isso me traz uma advertência que eu entendo que eu tenho que ser movido pela palavra de Deus, não pelo um acontecimento, um fato, uma circunstância que acontece ao nosso derredor. Então, assim, a gente vê que a nossa vida pode ser pressionada ao ponto das circunstâncias, né, fazer com que a gente se esqueça do que Deus tem dito a nós e a gente agir por elas. Olha só para pontuar você, e talvez isso possa estar acontecendo com você, a gente separou três coisas aqui que essas mulheres erraram e elas não precisavam errar. Primeiro perderam tempo e recursos. Porque se Jesus diz que ao terceiro dia ele ressuscitaria, não teria um corpo, Ailton, para ser embalsamado. Sim, Então, se a gente vê e olha a palavra mostrar para a gente que elas foram lá com especiarias, elas gastaram, elas empregaram recursos.
Dinheiro foi colocado ali naquele lugar, né, naquela intenção, naquele propósito, para poder levar o perfume aromático para passar no corpo de Jesus. É algo semelhante ao que a gente vai ver Marta falar, né, para Jesus ali em Lázaro: Senhor, não tira a pedra, já cheira mal. Eu já entrei para passar perfume ao corpo e já cheira mal. E a gente vê que essas mulheres foram ao túmulo para poder, né, embalsamar o corpo de Jesus, para poder passar ali os perfumes, os óleos perfumados no corpo de Jesus. E elas perderam recursos porque empreenderam dinheiro em algo desnecessário. Elas perderam tempo, Ailton, né? Por causa que, enquanto elas podiam estar se dedicando a tantas outras coisas que adivinham de vir com o retorno de Jesus, elas estavam perdendo tempo com aquilo que elas não podiam fazer nada. Então, assim, a perca de recurso e a perca de tempo hoje é um fator fundamental na nossa vida. O recurso é escasso e o tempo também. Então a gente já sabe que a nossa vida se move muito por causa do recurso que a gente possui e por causa do tempo que a gente administra. E essas mulheres aqui estão perdendo tempo e recurso por não guardar a palavra. Se tivesse no coração delas a palavra de Deus impregnada, eu vou lá passar perfume que nada. Jesus vai levantar ao terceiro dia, eu vou lá, estar na porta da sepultura para ver o ato de glória, não para chorar o corpo dele. Então, assim, como é que a gente pode evitar, Ailton, essa questão de perder recurso, de perder tempo por não ter a palavra de Deus no nosso coração? Pastor, eu consigo entender assim. A minha resposta vai ser olhando para os nossos dias atuais. Sim. Porque a gente vê no texto que foi um trabalho desnecessário daquelas mulheres, né? Gastou com especiarias, acordaram cedo, fizeram um caminho na madrugada. Sim. E olhando para os nossos dias atuais, como que eu posso administrar o meu tempo e o meu recurso, fazer com que ele não seja desnecessário? Nós olhamos para o texto e vê que havia 2 anjos. Anjos são mensageiros de Deus. E por muitas das vezes isso é o natural do ser humano, o esquecer. E o fato do esquecer é não dar atenção devida. Então, por muitas das vezes, isso ocorre na nossa vida de não dar uma atenção devida ao que está sendo dito a nós. E administrar o tempo e o recurso, fazer dele algo que não seja desnecessário, é observar e prestar atenção o que os mensageiros de Deus estão te dizendo nos dias atuais. Pregadores, pastores, profetas. Olhando para a nossa geração, reverenciar a palavra do pregador, do mensageiro, do profeta, do pastor, porque eles irão nos trazer a realidade sobre as escrituras sagradas. Ok. Sobre as coisas espirituais. Sim. Pensando aqui agora, a Bíblia é fantástica, irmão. A Bíblia é fantástica. A gente está vendo a perca de tempo aqui das mulheres ao ir ali ao sepulcro de Jesus, mas a gente vê que também Davi, ele perde tempo e dinheiro quando ele quer buscar a arca lá na terra dos filisteus, né? E ele ali vai buscar a arca em cima de um carro novo, em ser puxado por bois e tal. E se ele tivesse se atentado à palavra de Deus, que lá em Êxodo, Levítico, a gente vai ver que a arca tinha que ser carregada por varas sobre os ombros dos levitas. Ele não tinha perdido tempo construindo um carro, ele não tinha perdido recurso para construir aquele carro, e ele não tinha perdido a vida, né, de pessoas ali que, poxa, para tentar preservar a arca, tocaram na arca ali. Deus reprovou esse ato. Então, uma pergunta tem que gritar no nosso coração: será que eu estou conseguindo fazer tudo aquilo que tenho que fazer, né, por causa da palavra de Deus que está no meu coração? Porque por falta de palavra eu posso estar perdendo tempo e recurso e ainda estar prejudicando a vida de outras pessoas. Depois você diz que a obra é cansativa, depois você diz que ninguém te percebe, depois você diz que tudo que você faz não dá certo, mas talvez é porque você não guardou a palavra. A segunda coisa, Elton, que a gente pensando aqui, e preste atenção, irmãos, a série Pensamentos é definida por isso. Pensamentos que estão na nossa mente e de repente eles vêm nascer. E se o evangelho que você está ouvindo, ele não te leva a pensar, você precisa rever isso, tá? A segunda coisa que a gente viu foi: ficaram com medo
E medo é ausência de confiança em Deus. Ao chegar ali na beira do sepulcro, a pedra foi removida e elas ficaram perplexas. Quem foi que fez isso? E a gente sabe que uma das coisas, Ailton, que nós temos que andar, carregar, que nós temos que, né, trazer para dentro do nosso coração, manifestar sempre a confiança em Deus. E nós só podemos confiar em Deus por causa da palavra que Ele tem liberado na nossa vida. A forma com que Ele falou ao nosso coração é que vai nos mostrar que nós podemos confiar nele. Pedro até fala, lance, né, sobre o Senhor toda a sua angústia, toda a sua aflição, porque Ele já tem cuidado de vocês. E todo esse cuidado foi manifesto por causa da palavra. Todo esse cuidado foi por causa da palavra. E hoje a gente vive, Ailton, uma ausência, uma escassez de homens e mulheres que confiam em Deus, por causa que são pessoas que não prestam atenção na palavra. Verdade, pastor. E o não confiar em Deus, isso produz medo, né? E falar em confiança é algo que a gente vai adquirir com o passar do tempo, através de intimidade, de relacionamento, através da comunhão que se dá à pessoa que você está convivendo. Isso gera confiança. Então, de fato, muitos irão viver uma desconfiança em Deus quando não tem uma vida de leitura bíblica, quando não se faz um devocional, quando não se tem o debruçar para refletir nas Sagradas Escrituras. Né? Salmo 1 lá tem um ensinamento grandioso para as nossas vidas, que é o meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Essa constância no devocional, né? Você acredita, você entende isso, né? Que é extremamente importante a pessoa estar diariamente buscando a Deus na sua palavra, porque até tô gostando, irmão, de uma chargezinha que eu vi no Instagram, né? Esses dias uma mocinha que ela fala assim, se você bebesse água só de domingo, você ia morrer. Né? Por que que você vem à igreja só de domingo achando que você vai viver? Então, assim, é importante eu ter essa vida devocional. Se a gente não carregar conosco a palavra, a gente vai estar vazio de confiança em Deus. Sim, aí, pastor, a gente olhar para o texto e ver, tá perdendo tempo, perdendo recurso, e agora vem o medo. E o medo caracteriza a desconfiança, Sim. né? E o que está acontecendo em Jerusalém? É o propósito de Deus. Quando eu digo propósito, é o plano original de Deus. O plano para salvar a humanidade está se cumprindo Plano de ali. redenção, O né? plano de redenção que, ao invés de trazer alegria ao homem, porque o homem está sendo resgatado através desse ato de Jesus morrer na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitar. Jesus está vencendo a morte, Jesus está vencendo o pecado, Jesus está vencendo o diabo. E quem, por falta de palavra, não está entendendo, está com medo Tá com daquilo que está medo, acontecendo. tá com medo, tá perdendo tempo e tá perdendo a sua provisão. Irmão, qual será o agir de Deus que está acontecendo nesse momento que você não está desfrutando porque Deus falou e você não prestou atenção? Olha só a profundidade disso, pense sobre isso. Quantas coisas será que estão acontecendo na sua vida? Quantas coisas estão acontecendo na sua igreja? Quantas coisas estão acontecendo no seu trabalho e você está ali totalmente vazio de confiança, de fé, com medo no seu coração, pavor tomando conta de você, você não está desfrutando do que Deus está fazendo porque você não deu a atenção devida, né? Aquilo que Deus falou no tempo certo. E os anjos, né, falam ali para as mulheres, né? Vocês não se lembram, né, do que ele disse para vocês ainda quando estavam lá na região da Galiléia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E a gente vê aqui, Ailton, que o terceiro é perderam a esperança, são mulheres sem esperança. São pessoas que dizem confiar em Deus, ter vida com Deus, mas estão totalmente desesperançosas. Elas estão indo chorar o corpo, elas estão indo ali velar o corpo de Jesus sem entender. Então, a gente vê que a esperança no coração dessas mulheres é zero, está totalmente vazia. Elas não têm uma expectativa de que o que elas viram
vai passar. Pelo contrário, vai continuar daquele jeito ali. Jesus morreu, acabou, essa história se encerrou dessa maneira. E hoje a gente vê pessoas totalmente frustradas porque elas estão vazias de esperança. Não existe no coração de várias pessoas que eu conheço essa certeza de que o amanhã vai ser melhor. São pessoas vazias de expectativa, de que o cenário muda, de que a vida se transforma, de que há uma esperança para algo maior. São pessoas totalmente vazias dessa expectativa. E a gente sabe que a ausência de palavra é ausência de esperança. Quantas pessoas desesperançosas, né, estão hoje aí no nosso entorno? Você conhece alguém assim? Como é que você tem lidado com pessoas assim? Pastor, é lamentável olhar para a nossa geração e ver que muitos não têm uma vida com Deus, e o não viver com Deus é uma vida correndo atrás do vento. Pessoas estão correndo atrás do vento, vivendo sem propósito, vivendo uma vida vazia, porque não tem um relacionamento com Deus, não desfruta da sua palavra. E olha que interessante nós olhar para o texto, nós vemos que Jesus ele preveniu todos os seus discípulos dos acontecimentos futuros. Então, quando a gente olha para a palavra, a crucificação de fato era para alegrar o ser humano, não produzir medo, tristeza, choro, lágrima, porque Jesus ele está sendo crucificado, ele vai morrer, ao terceiro dia ele vai ressuscitar, e isso é para a nossa redenção. Então, isso me fez uma pergunta quando eu estava estudando. Eu estou sendo movido pelos acontecimentos que estão acontecendo, ou o que me move é a palavra de Deus? Eu tenho que tomar a minha decisão segundo os acontecimentos da nossa geração, essa oscilação na nossa geração, O esfriamento do o amor. esfriamento espiritual, o multiplicar a iniquidade, o que está acontecendo à minha volta, isso está me movendo, ou o que me move é a palavra de Deus e a confiança que eu tenho nela? Isso é muito interessante, é de se parar para pensar e refletir. O que faz você decidir? É a palavra ou os acontecimentos que estão à nossa volta? Eu acho isso interessante a gente pensar e refletir sobre isso, porque o profeta Jeremias, em um momento de crise, de dificuldade, de angústia, de dor, ele, em Lamentações, ele escreve: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, se esse é um tempo, porque a gente não tem visto assim tantos sinais, a gente não tem visto tantas curas, a gente não tem visto coisas gloriosas como um maná que cai do céu, como um mar que abre diante dos nossos olhos. Israel viu todas essas coisas, né? E mesmo assim, muitos vendo essas coisas não conseguiram glorificar a Deus. Mas a gente vê, Jeremias falou: poxa, eu quero trazer à memória o que vai me dar esperança. E nisso a gente entende o que é que pode gerar esperança no nosso coração. É o fato de saber que Deus já fez. Porque nisso o nosso coração espera que ele faz, porque ele é o mesmo de ontem, ele é hoje, e ele será assim para sempre. Então não importa qual seja o cenário difícil que eu esteja enfrentando, não importa qual seja a dor que eu esteja carregando, não importa qual seja o problema que eu preciso de solução, a gente sabe que Deus é o mesmo, ele não mudou. Continua gracioso, poderoso, operante, atuante, continua invencível, imbatível, insuperável. Olha o que Isaías diz: e quando eu entrei na casa do Senhor, a aba das suas vestes enchia a casa de glória. E Deus está no terceiro céu, irmãos, mostrando que, né, ele é um general de guerra que nunca perdeu uma batalha, mas todos os seus adversários estão ali, né, no bordão da sua veste. Então, a gente olha e vê que esse povo não tem esperança porque esse povo não tem palavra. Não tem palavra. E um povo sem palavra não tem o que esperar. Paulo, na carta de Coríntios 11, no texto da Santa Ceia, ali do verso 23 em diante, ele diz que nós celebramos a ceia até que ele venha. Então, se você não tem a palavra, você não aguarda pelo seu retorno.
E essa seria a maior esperança do crente. Não é a casa, não é o carro, não é a faculdade. Claro, são coisas importantes e enquanto a gente está aqui, a gente precisa delas, mas a prioridade é aguardar o retorno de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você se considera um homem esperançoso hoje, Ailton? Sim, pastor, e muito, né? Provérbios, ele diz, toda a palavra do Senhor é pura e escudo para os que neles confiam. Então, a palavra hoje para nossas vidas, pastor, é a nossa proteção. É o escudo que o Provérbios nos ensina, né? Ela nos protege de eu não cair no engano de me entristecer com fatos e acontecimentos futuros. E o que é bastante interessante é que a palavra de Deus, ela não só produz a esperança para nossas vidas, mas ela é apta para nos corrigir, né? Apta para nos aconselhar e nos capacitar a exercer a justiça. Quanto tempo, Ailton, hoje você tá liberto, transformado? Pastor, a minha segunda internação foi em 2019, né? De 2019 para cá, em 2021 eu saí da casa, encerramento de tratamento. No meio Então, da pandemia? no meio da pandemia, graças a Deus na pandemia eu estava guardado. Eu tive na casa guardado, vivemos os lockdowns, eu estava aqui na De Volta à Vida guardado. E de 2019 para cá, desde o início da minha internação até o presente dia, já são 5 anos, quase 5 anos. E aí que eu posso dizer com toda certeza que eu tenho desfrutado da palavra de Deus. E isso eu não me arrependo da minha decisão de buscar tratamento e decidir, em especial, de fato entregar minha vida para Deus. Isso foi muito importante. Eu tomar uma decisão de me entregar sem nenhum tipo de reserva, uma entrega genuína, verdadeira e viver sobre orientação. Preciso fazer umas perguntas para você aqui, tá? A gente já tá caminhando pro final, irmão. Espero que você esteja com a gente até aqui, né? Do nada esse vídeo vai chegar a notificação aí para você poder compartilhar isso. Mas Ailton, você ainda perde tempo e recurso? Não, pastor, hoje não. Hoje eu não perco tempo, não perco recurso, muito pelo contrário. Na verdade, hoje eu tenho a sabedoria em Deus para administrar, né? Eu tenho um domínio próprio, que o Espírito de Deus ele gera em nós o domínio próprio. Então, Glória a Deus. quem tem domínio próprio sabe governar, Glória a Deus. administrar tempo e recurso. Glória a Deus. Então, hoje eu deposito o tempo no que é devido e os meus recursos também são depositados naquilo que glorificam a Deus, naquilo que é benéfico para a minha vida e para a vida da minha família. Ailton, hoje você tem medo? Não. Graças a Deus o medo já não faz parte da minha vida. Como é que tá a O sua esperança? medo, a desesperança não faz parte da minha vida. Hoje eu tenho uma esperança bem saudável, que é a vinda do nosso Senhor, né? E quando nós falamos de Jesus, o nosso coração ele se enche de alegria. Certamente. Se enche de alegria, a gente tem paz de espírito, porque nós olhamos para diversos textos e vê que a palavra de Deus não é em vão. Tudo tem o seu propósito, é um propósito maior para a nossa existência. Eu costumo dizer e olhar para Gênesis e ver que Deus ele criou o homem. Deus ele criou o homem para se relacionar com o homem, para ter convivência, relacionamento, intimidade. E eu oro a Deus todos os dias hoje, pastor, e o meu pedido é: Senhor, me dá sabedoria para lidar com os desafios, para ser um pai, um filho, um obreiro, um servo, um amigo, um homem segundo o teu propósito. Em especial, me dá sabedoria para me se relacionar com o Senhor, porque esse é o plano original para a nossa existência. Eu estava conversando aqui com os meninos na casa essa semana
E eu estava falando, né? Se você quer ser um cristão evangélico por estilo de vida, irmão, estilo de vida a gente muda. Eu já gostei de rap, já gostei de sertanejo, já gostei de rock, já gostei de pagode, já gostei de futebol, de ir ao estádio, já desisti de futebol. Sou corintiano, para quem não sabe, esse ano eu tô desistindo do futebol, quem sabe o ano que vem melhora. Mas olha só, se você buscar viver a vida de fé por causa de um estilo que você está trazendo para você, você vai perecer. Agora, se você viver com Jesus, a partir do pensamento que você está se relacionando com uma pessoa e que você vai casar com ela, tá? Você vai buscar não falhar, não errar, não mentir, não enganar, não trair, mas permanecer fiel para que você possa viver um casamento com Cristo glorioso. Aí é muito bom, cara, ver você aqui. Ver o que Deus fez na sua vida, a forma que Deus te abençoou. Para quem não sabe, hoje o Ailton, depois que saiu aqui da casa, de volta à vida, ele já casou, já está num segundo trabalho, saiu de um trabalho, já foi para outro, tem uma esposa, tem até neto, né? Que Deus trouxe uma herança para ele gloriosa, assim. E tudo isso é muito bom. Ailton hoje é membro, né, da Assembleia de Deus Ministério Moriá, aqui em Itanhaém, está lá junto com o meu amigo, o pastor Rodrigo. Pastor, se o senhor ouvir aí, um abraço, que Deus te abençoe. Obrigado por estar sempre junto com a gente aí e a gente vê tudo que Deus prometeu e falou se cumprir na sua vida. Continue assim, sendo um exemplo para nós, abençoando a vida dos seus irmãos que precisam muito e que a gente possa sempre ter essa alegria de ver que sobre o guardar a palavra, você tem feito a lição muito bem. Deus falou, você guardou, Deus tem falado, você está guardando e está vivendo uma vida gloriosa. Obrigado por essa manhã, meu amigo. Amém, pastor. Eu que agradeço o privilégio, né? Eu costumo dizer para os irmãos da casa que é um privilégio eu estar aqui, presente com eles. Para mim é um privilégio porque foi um lugar onde Deus me modelou, Deus me moldou, me aperfeiçoou e eu tenho um grande carinho pela vida do Senhor que na verdade não se posicionou apenas como um pastor que orienta, mas o Senhor também se posicionou como um pai. O Senhor soube me abraçar, soube cuidar de mim, soube me corrigir Dei quando bronca? Não dei necessário. bronca, não. E isso, pastor, a gente carrega no coração, né? Não só olhando a sua vida ministerial, mas a gente vê o amor de Deus através da sua obra, o seu cuidado, o seu carinho. E isso é sensacional. Eu olho para De Volta à Vida e vejo a quantidade de irmão que tem ali e eu penso comigo, se todos guardar a palavra, nós iremos levar o evangelho a uma dimensão maior. Ontem eu estava falando com eles de tarde. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que trabalha para minha falência. Porque, irmão, o que eu ensino muda a vida dessas pessoas. E se muda a vida delas, entre aspas, tá? Você que está ouvindo aí, tente entender como eu vou falar isso para você. Eu perco um cliente. Se você hoje é meu amigo, mas você já não é mais um paciente da casa. E se todos que passassem por aqui se recuperassem, eles deixariam de ser, né, clientes internos da casa de recuperação. Seria ótimo se a casa de recuperação um dia viesse a fechar por falta de paciente. Porque todos estão bem. Quem dera todo mundo que passou aqui pudesse ficar bem, estar abençoado por Deus. Cara, te amo. Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Que toda semente que você tem plantado no reino, né, venha crescer e germinar. Amém, Tá pastor. bom? Amém? Para você que ficou aí com a gente até agora, série Pensamentos te surpreendendo e te abençoando. Não esqueça, irmãos, deixa o seu like aí, não custa, você não paga para dar um clique. Tá? E você dá aí coraçãozinho, joinha, tantas coisas que você não conhece, coloca aí também no nosso trabalho que você conhece e muitas vezes está dizendo que aprova, tá? E que Deus possa te fortalecer e te abençoar toda essa semana. Nós temos certeza que Deus tem grandes coisas para fazer. Entra aí no nosso canal, tem muitos outros vídeos que podem te abençoar e te fortalecer. Até a próxima, em nome de Jesus, um abraço.